Fala, corredores, ultramaratonistas, bem-vindo ao canal BR Ultras. Meu nome é Ricardo Esteves. Hoje nós vamos fazer um ao vivo diferente, né? Uma live, saindo um pouquinho do circuito de ultramaratonas, né? De pista, de rua. E agora vamos falar um pouquinho mais de maratona, né? Só que aí de uma modalidade up, que é apenas subida, e também tem algumas que é de descida, que é a down. Então, hoje nós estamos aqui para apresentar um professor experiente, que é o Rogério, que participou de algumas provas aí da Muralha, que é a intenção nossa de falarmos. Então, hoje eu vou estar apresentando ele aqui para contar um pouco mais a história e também a minha experiência que eu tive no primeiro ano da Muralha também, que é um circuito de Penedo, a Visconde de Mauá, que parece simples, mas é uma prova extremamente difícil e técnica também. Vamos apresentar aí o Rogério. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Esteves? Tudo jóia? Então Tudo vamos lá. jóia. É um prazer em conhecer você, nós batemos um papo muito rápido, né? E aí é para trazer um pouquinho mais da experiência, né? Eu participei dessa prova em 2016. E a princípio eu achava que era uma prova simples, era o primeiro ano da prova, fiz a minha inscrição, peguei o carro, fui sentido a Penedo, e aí quando eu cheguei lá descobri que eu tinha que pegar o kit em Visconde de Mauá. Peguei o carro, quando eu comecei a subir aquela serra é interminável. Eu já comecei a me desanimar só de pensar que eu teria que subir tudo aquilo correndo. E o tempo de carro parece pouco, mas demora para chegar com o carro também. Não é tão rápido assim. Então, só daí já você já sente o impacto da corrida, que não vai ser fácil. É uma prova extremamente técnica. Mas aí eu deixo para você, com a experiência que você tem, e aí eu vou colocando as minhas histórias no meio aí, meus perrengues que eu passei por essa prova. Boa noite, Rogério. Legal. Boa noite, a gente vai pontuando. Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Rogério Fernando, sou o criador de conteúdo do canal Pegada Corridas e Trilhas. Sou profissional de educação física, né, licenciado e bacharel em educação física, e também atuo também na área de nutrição esportiva. A minha história com a muralha começou, na verdade, em 2018, né? Você assistiu o meu vídeo do drama todo, né? Agora desse ano de 2022. Mas a minha história com a muralha começa lá em 18. Tem um vídeo no canal. Foi esse mesmo drama que eu senti. Na ocasião, eu não estava com a minha esposa, estava sozinho. E eu vinha de uma condromalácia, né? Na época. E com todos os cortes que a muralha tem. E quando eu fui pegar o kit lá em 2018, era o percurso up, eu senti o drama quando eu subi sozinho de carro aquela serra. Eu lembro que na ocasião parei lá em cima no quilômetro, né? Que esse ano foi no corte no 37,5. Até então o corte era no quilômetro 30. Você participou no corte, era no quilômetro 30. Depois você descia mais 4, terminava lá no fundo lá de Visconde Exatamente. de Mauá. E ali eu senti o drama. A adrenalina ali estava mil. Eu falei, caramba, eu lembro quando eu parei meu carro, tinha mais uns 4, 5 maratonistas, eu falei assim, nós somos loucos, né? Aí o senhor falou, meu filho, nós somos loucos. Porque só de ter falado isso, ele já estava entendendo, né, a energia que nós iríamos passar no domingo. Aqueles 10,5 km de serra. Mas enfim, peguei o kit. Isso é a história de 2018, que tem um vídeo lá no canal também. Passei em todos os cortes, peguei a medalha. Quem assistiu 2022 agora, de 3 semanas atrás, né, que é o Condição Muralha, pô, o Rogério não pegou a medalha, foi cortado, que a gente vai falar aqui, mas em 2018 eu passei. Passando 4 minutos também, na Bacia das Almas. O vídeo também está bem emocionante. E enfim, tranquilo. Mas falando especificamente, né, desse ano, é uma prova diferenciada. Aí eu voltei em 2019 e fiz o down, completei o back-to-back, o tão famoso back-to-back. E na ocasião levei minha esposa também, em 2019 ela fez o down. E a gente iria voltar em 2020. Veio a pandemia, estávamos com a inscrição já toda certinha, pandemia 2020, pandemia 2021, fomos para 2022. E ela sentiu esse mesmo drama. Quando a gente subiu a serra, ela já desceu a serra, desceu uma coisa, subir é outra coisa. Ela falou, caramba! Falei, a pegada, né? Vamos falar, a pegada é diferente.
Mas assim, a prova, né, Esther, você fica à vontade para Não, fazer os cortes pode e falar e eu falar, tá? vou. Sim, sim. A prova é uma prova diferente. Eu fiz a UAI o ano passado, né? Não é para falar de UAI, mas só para o corredor que está nos assistindo entender. Eu fiz a UAI, o 100 km da UAI. Então, assim, estou sempre fazendo corrida de longas distâncias, acima de 50. Só que a muralha é uma corrida diferenciada em tudo. Primeiro, ela é 42 quilômetros básico. Você já deve ter feito a maratona de São Paulo aqui. É uma maratona chata, não é? Porque ela é Muito asfalto, ela é chata. Ela pesada, é sobe, dura. desce. Terrível. Só que a muralha, ela é uma coisa totalmente fora do contexto. Em que sentido? É positiva, mas ao mesmo tempo você tem que ter todo esse treinamento técnico, né? Você tem que fazer um treinamento de fortalecimento, você tem que fazer longas distâncias bem acima dos 42. Então, assim, o que ela exige muito de você são os cortes, de você passar no tempo. O que aconteceu comigo em 2000 agora em 2022 é que na última semana eles mudaram o percurso, tá? Então, assim, não foi aquele percurso que você fez e nem o que eu fiz em 2018. Fizeram uma live na segunda-feira, fizeram a mudança do percurso, eles pegaram Mas a mudança aquele, foi na cidade. a mudança foi na cidade. Aqueles 12 quilômetros que a gente correu até então da serra, descendo, eles pegaram 7 quilômetros e colocaram no início em Penedo. Ah, tá. Tá? Então Então a roda gente pela correu em Penedo. cidade. Isso, rodamos pela cidade também com bastante elevação e tudo mais, subidas e descidas. Porém, assim, o que eu havia treinado todo esse período? O primeiro corte, que na minha cabeça era 18. Tá bom, a muralha não mudou o primeiro corte. O segundo corte, que era no quilômetro 30. Só que o segundo corte, para mim, foi no quilômetro 37. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu corri dentro do corte, certinho, passamos com a gordura, né? Minha esposa não gosta de falar gordura, essa palavra. Pô, só educação física, mas assim, passamos com o hiato, né? Com espaço. Então a gente passou tudo certinho. Só que a serra, no ano que você fez, eu fiz também, a serra começava ali no quilômetro 20, né? No Isso, 18 passava e no 20 começava a serra, e até correto. 19,5, e você ia até o 30. Não, a serra começou para nós no quilômetro 26 e meio, por aí. Então você imagina, no meu treino, né, que eu treinei, eu usar todo o meu estoque de glicogênio e tudo mais, para depois recuperar na serra, não. Eu iria recuperar a partir no modelo antigo, eu ia começar a recuperar no quilômetro 18, aí ia subir a serra, no trotinho, caminhada. Não, eu tive que ir até o 26 correndo, né? Num ritmo forte. E aí o que aconteceu? Minha esposa ela estava muito bem. Eu comecei a sentir muitas dores nas costas. E aí eu não consegui tirar minuto por minuto. O corte lá em cima no quilômetro 37,5 era 5 horas e 20 de prova, ou seja, 11h20 da manhã. Porque a muralha não adianta você ligar teu GPS, né? Você liga para você poder ter seu tempo. Sim. Não adianta você tá lá no fundão, porque eu gosto de correr com o corredor do fundão. Dessa vez eu corri na frente. Então não adianta você falar, não, legal, liguei meu GPS. Não, ela começa a valer o tempo de prova. E o tempo mesmo, é 6 horas da manhã, ela é cravadinha, a prova é todinha cronometrada. Então, quando deu 6 horas da manhã, você olhava no Garmin, tinha um rapaz que correu comigo, ele estava com o Polar, estava 6 horas da manhã, certinho, inclusive os segundos lá da largada. Então, você tem que correr dentro do tempo. Eu passei lá no último corte, eu teria que passar às 11h20. Nós chegamos lá, era 11h29, né? Minha esposa está ali no 11h29. Chegamos 11h29, 11h30. E o drama começou ali. Fomos cortados. Tá? O que é regra é regra. Tá? Não é Sem nenhuma dúvida. crítica. Mas o meu maior drama no vídeo ali, o que eu senti, porque eu falo assim, quem corre a muralha uma, duas, você não é mais maratonista, você é muralista. Talvez eu não sei se o Isso pessoal aí. tá Sim, sim. assistindo aqui da live, você se torna um muralista, né? Porque ela é diferente. E o drama começou quando a menina tirou meu número. Por isso que ali eu me emociono, né, no vídeo. Ali eu senti que eu estava fora da prova. Mas eu não ia esperar o que eu falo, o cata-osso, né? O cata-osso é o ônibus que vem, a gente brinca, né? Vem um cata-osso aí, você senta. E eu vi vários corredores, no quilômetro 34, na curvinha da serra, o pessoal sentou no 37. Minha esposa falou, não, vamos continuar. Nós somos ultramaratonistas, nós somos maratonistas. Independente do tempo, vamos terminar essa prova. Eu falei, vamos terminar a Isso aí. prova. Né? A medalha é uma coisa que você guarda, né, na parede. Só que Sim. é um pedaço de lata, a verdade é essa.
Eu sei que tem corredor que fica, mas se eu desaparecer agora desse universo, a molecada vai fazer alguma coisa com essas medalhas. Um pode Sem dúvida. guardar, mas vai chegar uma geração que fala, joga isso aí fora. A Mas você realidade é tem essa. experiência, eu terminei, eu conquistei, É a independente do conquista. tempo. Essa é a conquista. E aí a gente desceu. Ela tirou só o número, tirou o número da gente, tirou o chip, que é a regra do que está no regulamento. Falei, vamos embora, desce essa serra. E a serra eu desci a milhão. O meu problema maior foi mesmo na subida. Eu senti muitas dores nas costas e eu estava aí caminhando, caminhando. E assim, a minha preocupação em todas as provas de 2018 para cá sempre foi o meu joelho esquerdo, por causa da condromalácia. Então, assim, sempre provas de longas distâncias, eu levo como efeito placebo a minha joelheira. Eu não uso, mas eu levo, sabe? Eu coloco na mochilinha, tanto que eu estava com a mochilinha, eu deixo minha joelheira. Porque se eu sentir alguma dor, eu, opa, coloco, dá aquela sustentada, né? Na patela, você vai embora. Eu não senti nada. O problema foi as costas. E eu não conseguia. Claro que tem altimetria de 1.100 metros, né? Então você também sente o ar pesado. Enfim, mas a gente concluiu como está lá no vídeo. Né? Chegamos lá, eu entreguei, como eu falei, vamos entregar o conteúdo para quem nos segue, né? Porque o da corrida é a superação, né? O que vale é a superação. Uma coisa, o que eu senti, a minha experiência, quando eu cheguei, porque a muralha, realmente ela é bem diferente. Quando você começa a subir, você tem a mesma a pisada, a mesma musculatura que você vem utilizando. Quando você Sim, chega no topo das torres e você vai descer, é aonde que veio a sim. cãibra. E não é só veio para mim, veio para todo mundo praticamente, né? Porque era a primeira prova, né? E assim, a cãibra pegou todo mundo. Quando chegou no topo, aí você viu o atleta já começando a Avaliando. mancar. Eu fui um que eu parei. A sorte que, se eu não me engano, é aquele atleta que corre com um filho especial, que é o Renzo, se eu não me engano, que ele puxa o Sei, o carrinho. Renzo. Sei que ele Isso. vai com carrinho. Veio ele puxando o carrinho, mas um atleta também vai ajudando também. Eles pararam, Certo. abriram minha boca, colocaram o Gatorade, colocaram o sal, me deram uma maçã e uma banana. Falou, Nossa, come e depois você desce tranquilo. E eu certo. preocupado com o tempo, porque eu tinha que fazer, para pegar a medalha de bronze, tinha que ter às 5 horas. Isso, isso. 6 horas, né? E Até 6 horas. Ah, imagina, bronze, sim. a bronze. Aí quando A você olha bronze, assim, tá. caramba, olha o tempo, 5 horas, você não pega medalha nenhuma, Você né? não pega nada. Passou das 5 horas, você não pega nada. Não. Então, e eu preocupado com isso. Olha, foi um drama eu chegar realmente na chegada lá, praticamente mancando de tudo, mas eu completei, se não me engano, em 4 horas e 58 minutos. Para você pegar até a última medalha, você tem que completar até 6 horas. 5h59. Você pega. Você pega. Não, eu acho que a bronze era 5 horas. Essa aqui, ó, vou até Isso. mostrar que eu tenho tela aqui. Ó, Tá. É a corzinha, né? As minhas estão expostas aqui. É a bronze, é a bronze. A bronze é a parte sub 6, né? Que eles falam. É a sub 6. era a primeira vez, nunca tinha essa Sim. experiência. Engraçado que olha como foi tenso o primeiro ano na muralha. A madrugada inteira foi uma tempestade. Uhum. Pode perguntar para qualquer um em 2016, desabou o mundo em Penedo. Eu assisti esse vídeo. Foi, acho que esse daí, eu acho que eu não sei se foi aquele que tá do programa Fôlego, o Enzo, né? O Sim, Enzo, ele sim. correu isso. Ele correu em 2010, ele correu esse. Eu E lembro. aí, quando estava próximo da largada, se eu não me engano, a largada foi às 6 horas da manhã, se eu não Sim, me sempre engano, às 6. 6 horas da manhã, e limpou o céu. Limpou Ficou um segundo. e foi embora. Aí todo mundo preocupado que ia chover. Mas a chuva foi tão forte, quando terminou a prova e eu estava voltando para Minas, caiu várias árvores na estrada. Várias. Nossa, E naquela ninguém podia serrinha, né? sair de carro. Tive que ajudar, puxa, chama o morador do lado, pega a serra, tira. Foi uma aventura, Nossa, realmente, a foi. muralha, o primeiro ano da muralha. Mas é uma prova que eu não tenho o que reclamar. Do começo ao fim, teve todo o apoio, acompanhamento, tinha carro, ambulância. Tanto que Não, teve um atleta que ele só tem uma perna, que ele sempre faz, se não me engano.
É o João, de Guarulhos. É o Exato, ele João. fez o primeiro ano, né? Inacreditável, né? Porque eu cheguei, eu peguei a medalha, tomei uma cerveja lá, que ainda tomava cerveja, aí quando eu estava voltando para Penedo, ele estava chegando. Sim. E o Ele braço dele é participa todos enorme, os né? anos. O braço dele é enorme. O braço, né? Eu encontrei com ele na Maratona de São Paulo esse ano. E eu falei, você vai estar lá? Ali na USP? Não, vou estar na Muralha. Encontrei também com ele também na Muralha, lá na largada também. Todo ano ele participa. E, assim, uma das características também desse ano, da Muralha, para quem vai fazer, as pessoas têm que ter no currículo a Muralha. Tá? É uma prova que é diferente. O clima, a energia, Tudo. eu uso muito essa palavra, a energia do local é diferente. Tá? Assim, tem que participar. Tem que A participar. paisagem também, A tudo. paisagem, Tudo. o nível dos corredores é diferente. São pessoas que estão se ajudando. Eu participei antes de participar da Muralha em outras maratonas, e quando eu fui, eu fiquei encantado. Tanto que eu levei a patroa, né? Ela foi no segundo ano. Então, assim, é diferente. Uma das características também da Muralha é assim, o drama, a gente fala drama, por quê? Você tem que acordar cedo. Então, assim, 2h30 da manhã eu levantei, porque o ônibus ele começa a sair para te levar, no caso de Visconde até Penedo, a partir das 3h15, 3h20. Ele vai fazer você descer toda a serra para te levar na cidade, são 42 quilômetros. Então é uma viagem. Então você tem que levantar 2h30 da manhã, 2h30, 15 para as 3, tomar seu banho, se trocar. Sim. E tava garoando nessa versão, nessa última, né? Aí você vai Tem no uma ônibus naquela. pergunta, tem uma pergunta Oi. aí da Vamos lá, vamos Adriana. responder. Da Adriana. Dá para ver aí ou você quer que eu fale, Rogério? Vamos lá aqui. Você não Boa fala. noite. Confesso que não imaginava que existia essa modalidade. Pergunto: o fato do ar ficar rarefeito te atrapalhou muito? Ou é uma questão de adaptação em treinos? Adriana, boa noite. Primeiramente, boa noite e obrigado pela pergunta. Então, o ar ele fica rarefeito, ele atrapalha, tá? Ele atrapalha. Assim, o ideal é você. Minha esposa está me corrigindo aqui do lado, por isso que eu li, são 1.300 metros de altitude. Então você imagina, ela está aqui com o papelzinho, né? Então você imagina, Adriana, você sai de um ponto X, tá? Eu não sei ali mais ou menos qual a altimetria que a gente está correndo quando começa a elevação, mas são várias elevações. E você vai numa serra, Adriana, a 1.300. Só que ela não é uma serra que eu costumo falar que tem platô. Rogério, o que seria platô para você? Platô, você sobe e ela estabiliza, certo? É um platô. Aí você sobe, ela estabiliza, é outro platô. Nessa estabilização, você pode dar um trotinho ou você pode recuperar o ar. Não, a muralha, ela é assim, ó. Tá? Ela vai embora. É curva, eu não sei quantas curvas. Se alguém estiver assistindo da muralha, quiser comentar, Rogério, são tantas curvas. Se alguém que participou, se tiver alguém, seria interessante. Mas são várias curvas, Adriana, e você vai embora. Então, assim, quando você chega numa curva, você pensa que vai acabar, aí vem, tangencia para a esquerda. Então, ali você acaba, o ar ele fica rarefeito mesmo. Tanto que quando você chega no topo, você desce de boa. Porque eu desci, eu cheguei com 6 horas e 5. Talvez se não tivessem tirado o meu número, isso é uma observação, que levou uns 5 minutos, eu teria chegado 2 para 6, mas o corte era 11h20. Entende ou não? Então, assim, eu acho que eu devo ter respondido a pergunta, né? Se eu não deixei claro, você pergunta de reformula. Tá bom, Adriana? Ela está Obrigado. perguntando também, as edições da muralha são anuais? São anuais. Aí se você São quiser anuais. explicar, por favor. Vou explicar. Adriana, as edições da Muralha são anuais, tá? Lembrando que um ano sobe, o outro ano desce. Então, quem fez a versão 2022, ela subiu. Então, eu não sei, as inscrições provavelmente vai abrir agora, acho que até setembro abre. Aí, para o ano que vem, vai ser o percurso down. Por isso que é a muralha up and down. Então, vai ser o percurso down. Os 10,5 km de serra você desce. Porém, saindo de Visconde de Mauá, você tem uma serrinha de 4,5 e você vai para 1.300 metros. Tá? Só que 4,5 é mais tranquilo. Os 4,5 que você sobe, ela é descida direto. Tá? Descida Agora se direto. engana as pessoas que a descida é fácil. Não é. Então, aí é uma questão, eu converso com vários corredores, eu como professor, é questão de adaptação. Tá? Adaptação.
Adaptação. Adaptação e fortalecimento muscular. Porque quando você desce, você força muito a panturrilha, né? Porque quando você desce numa corrida, você descendo, você freia, sabe? Você está freando o teu movimento do corpo. Tanto quando você não desce uma descida com o corpo inclinado, correto? Senão você vai rolar. Você perde o teu eixo, certo? Então, assim, você desce freando. Então, o ideal é a adaptação. E a subida, você trabalha muito os posteriores. Né? Então, é muito exercício de agachamento, fortalecimento, o core. Talvez eu não tenha preparado tanto o core. Eu fiquei tão preocupado com a minha condromalácia que preparava bastante a parte dos membros inferiores. Minha esposa me corrigindo aqui, é 10,5 km de subida. 10,5 km Mas de também é subida. importante, a sua esposa está aí, depois ela pode participar da live, que ela faz uma Tá, parte muito importante na parte de esporte, tá te né? chamando aqui. Ela é Seria muito importante, interessante. ela pode participar, não tem problema nenhum. Ela acabou de chegar, por isso que ela E, está me corrigindo aqui. e falar qual que é a especialidade dela também, que eu acredito que vai ter bastante pessoas fazendo perguntas, Rogério. Então, eu vou colocá-la aqui. Vem cá, Ediane. A especialidade da minha esposa, ela é mestre em psicologia. Uma das especialidades. Ela está agora doutorando em psicologia. E ela tem uma coisa bem interessante que ela explicou para mim. Você vai vir aqui sentar aqui. Ela está lá fazendo os trabalhos dela. Então, assim, ela me explicou, eu não consigo. A minha área é educação física, né? Eu falo que eu sou de energéticas, ela é de humanas. Então, assim, ela vai explicar o que acontece, quais os mecanismos, naquele momento, naqueles mecanismos que aconteceram comigo, que faz com que o corredor, você comece a parar. Eu vou colocar aqui os foninhos nela e Pode vocês juntar podem um fazer a pouquinho, pergunta. pode juntar um Tá, pouquinho. vamos um pouquinho mais, amor. Isso. Pode ficar bem no Ó, põe centro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa tudo noite, bom? tudo bom? Tudo bem para você, Tudo com bom. vocês? Tudo bem. Olha que interessante que, ó, tem até a internet é super rápida de informação aqui. Já colocaram até o meu número do peito e o meu tempo em 2016. Ó, Nossa, eu não poderia nem mentir. Se eu mentisse, sim, estava ferrado, né? Então tá lá meu é número do verdade. peito, 330. Meu tempo foi em 4 horas e 57 minutos e 45 segundos. Tá vendo? Então você passou 1 hora e 3 ainda antes do corte, né? Pode falar a especialidade da sua Se esposa. Qual que é apresenta. o nome, o seu nome mesmo, desculpa? Meu nome é Edjane. Minha Edjane. formação eu tenho formação em psicologia, neuropsicologia, já fiz o mestrado em psicologia, agora estou fazendo. E numa prova como a muralha, que são 10,5 km de subida, uma altimetria de 1.300, chega uma hora que você vai com o corpo, mas tem um momento que você vai ter que trabalhar sua mente de uma forma assim extraordinária, porque na subida você vai gastando glicogênico, o seu cérebro ele necessita de glicose, ele funciona à base de glicose e os micronutrientes, e chega uma hora que você fica num desespero, se perguntando o que, é que eu estou fazendo ali, por que, que eu vim fazer isso aqui, isso é insanidade, porque o seu cérebro, primeiro, ele vai mandar o quê? O comando de você parar. Ele vai te dar dores, ele vai te dar um mal-estar, ele vai acabar fazendo com que você desanime e pare. Você não vai fazer isso porque o objetivo é finalizar a prova. Aí, em seguida, ele vai dar o quê? O desânimo, as dores nas partes que você vai ter que parar, que é o pé, a panturrilha, o joelho, e você vai insistindo que vai permanecer nessa corrida. Aí ele vai começar a te dar um mal-estar no estômago, um mal-estar na cabeça, para que você continue parando. Você não vai parar, porque você vai precisar de nutrientes, e nessa hora o seu corpo está trabalhando a milhão para mandar tanto o oxigênio quanto a glicose para o seu resto do corpo, principalmente para o músculo. E vai fazer com que você desista. E a partir do momento que você vai insistindo, chega um determinado momento que ele vai realmente parar o seu cérebro. Por isso que tem corrida que você vê corredor vomitando, corredor travando, parecendo que está tendo um ataque, porque o cérebro, o objetivo dele é a sobrevivência. E se você insiste numa velocidade, num pace, assim, numa velocidade imensa, o seu gasto energético também é proporcional.
E eu percebi também na muralha que tinha muitas pessoas que passavam, não bebia água, não comia fruta, não tinha nada, porque a muralha ela tem a tendência de, nos PCs, ter água, ter o Gatorade e tem banana e maçã, à vontade. E as pessoas passavam. Teve até uma senhora no 34 que eu falei para ela, acho melhor a senhora comer a banana e a maçã, porque vai precisar na subida. E Sem dúvida. ela nem pensou nisso. Quando foi no mais ou menos no 35, ela estava sentada. Aí deu vontade de falar, eu não falei que era para comer? Energia. Por- Agora, É, tá falando do Marco Campos, tem 315 curvas. Olha como essa Aí, prova é, é especial. tá vendo? Não, é uma prova 315 curvas diferenciada. é muito diferenciada. Agora, uma dúvida, Diane. É possível treinar o cérebro perante a é, dor? é possível sim. Você tem que fazer treinos mais ou menos parecido com o que você vai fazer numa prova que tem essa altimetria ou que tem essa quilometragem, no caso, que é 10 quilômetros de subida, porque descer você consegue, como diz, todo santo ajuda. Vai forçar bastante o joelho, os tendões do tornozelo, mas você vai conseguir. Agora, numa subida, e principalmente com altimetria, você sente como se o seu pulmão ele estivesse sendo comprimido, porque o ar ele vai ficando mais difícil, você vai ficando mais cansado. Tinha pessoas lá que são corredores que a gente já viu em várias outras maratonas e estava com a respiração cansada mesmo, a respiração como se já tivesse já no final de uma ultra de mais de 100. Dá para trabalhar? Dá. Primeiro que você tem que entender que todo aquele processo que você está passando de desânimo, primeiro vai dar um desânimo por falta de sal, depois vai dar um desânimo por falta de glicose, depois ele vai querer fazer você parar. Você tem que trabalhar nessas altimetrias, fazer treinos parecidos, procurar locais que tenha subidas semelhantes. No nosso caso, a gente não tinha, o máximo que nós tínhamos era 980, mas a gente treinava bastante ali para poder entender. No caso do Rogério, que teve a dor nas costas, eu falei para ele, na subida as dores não paravam, mas quando chegou no topo, que foi na descida, não tinha dor nenhuma. Às vezes é o próprio pulmão que está tentando trabalhar e sente mesmo essa dor, por causa da compressão do ar mesmo. Eu até brinquei com ele, eu falei, poxa, tem um pessoal que corre nos Andes que usa folha de coca. Eu falei, aqui devia ter folha de coca, para você ir mastigando, para poder ter para suportar, porque se você não estiver preparado, vai sentir mesmo. E várias pessoas a gente via desistindo, parando pelo caminho, e isso vai te dando também desânimo. Porque você vê, se você está sentindo dor, você vai pensar, daqui a pouco eu seria a próxima. E nesse momento você tem que trabalhar o seu cérebro. Se eu vim fazer 42, 195, eu só vou parar no 42, 195. Então tem que ter aquela ideia, trabalhar o cérebro para que eu vim fazer isso, eu vou fazer isso. E pronto, o que vai acontecer no caminho, no nosso caso, a gente chegou lá, era 6 horas e 5 minutos. 6 horas, meio-dia e 5, 6 horas e 5 era meio-dia e 5, 6 horas e 5 de prova. Por 5 minutos, nós não conseguimos. 5 minutos. Eu até lembrei daquela música, daquele tango argentino, né? Por uma cabeça, sabe? Quer dizer, você tem que ser cômico na hora, porque assim, a finalidade nossa era terminar, né? A prova é sensacional, gente. Então eu falei, não, eu não posso ficar aqui na serra, não, eu vou terminar. Então assim, mas aí depois assim eu falei, caramba, ficava aquela musiquinha na minha cabeça, por uma cabeça, sabe? Caramba, como é que pode? Agora, uma dúvida que eu tenho, se nós treinarmos o nosso cérebro a suportar a dor, como que um atleta ou um corredor amador, ele vai se identificar o que é uma dor muscular e o que era uma lesão, porque tem uma diferença muito grande nisso e os atletas acham que você tem uma lesão, você continua correndo, vai piorar, não há dúvida, depois você pode até custar muito caro isso. Mas quando nós temos uma dor muscular, como nós treinamos isso e quais são as diferenças entre descobrir dor muscular e uma lesão realmente no corpo? Responda ou você responde? Eu vou responder da lesão, tá? Responde. Então, eu vou responder sobre a lesão. A lesão. Pergunta para os dois, né? Tá. A lesão, Ricardo, ela te obriga a parar, tá? A lesão, quando você se lesiona, o teu corpo, é o mecanismo, né, da amígdala, né? Ele te faz com que você não continue mais.
Quando é a dor muscular, você consegue através de métodos naturais, tá? Porque eu sei que tem muitos corredores que acabam tomando relaxantes. Isso daí é uma bomba, é muito perigoso. Por isso que a gente vê muitos casos de... Tem muitos corredores indo a óbito, mas é um outro assunto aí. Mas assim, quando Isso é um assunto que você depois nós podemos conversar depois, Rogério, chamar futuramente um a gente pode outro falar para sobre isso. falar só sobre isso, sobre essas Só mortes sobre que isso. vêm acontecendo, Uhum. tantas, Sim. né? Não são poucas, né? Agora, as dores você consegue ir com alongamento, parar, dar aquele relaxamento. Se você tiver eu vou falar o antigo, né? Um gelol, uma cânfora, você vai, massageia, pega aquele local da dor. Você faz um alongamento, você consegue continuar. Agora, a lesão não tem como. Vou dar um exemplo no jogo de futebol, tá? Que é de alto impacto. Então você assiste o jogo, você vê quando o jogador lesiona, ele não aguenta, ele para ali literalmente. Quando ele está com dores musculares, ele vai na beira do campo, vem ali o fisioterapeuta, um professor, faz aquele alongamento, né, joga um pouco de água gelada, ele vai embora. Às vezes até melhora o rendimento porque foi alguma coisa, enfim. Agora a lesão não, a lesão você não consegue. A lesão realmente você para. Agora o que acontece com muitos corredores é assim, às vezes toma um analgésico e ele maqueia. Nessa maquiagem ele continua, aí a coisa ela piora. Quer falar alguma coisa, mano? A dor de uma lesão, ela é uma dor que você vai sentir ela dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Você não vai conseguir pensar em nada porque a dor parece que ela atinge dentro da cabeça. Uma lesão que ela é muscular, você sente o local que está dolorido, você sente que o local ele está machucado. Aí, como o Rogério falou, você vai fazer uma massagem, vai fazer um alongamento, que a gente sempre vê nas corridas, aquele cheiro de Joga água cânfora, gelada. joga água gelada, põe o gelo e a musculatura ela libera, ela solta. Aí a pessoa consegue ir, ou às vezes ela toma até um analgésico na hora e ela passa. Agora a dor, mesmo com a lesão, mesmo com o analgésico, a pessoa ainda vai conseguir, vai continuar sentindo essa dor, porque ela vai ser uma dor insistente, ela vai ser uma dor latente dentro do cérebro. Aí ela não vai conseguir nem pensar, ela automaticamente ela vai parar. Essa é a diferença. A outra ela consegue. Ela vai usar, vamos supor, se ela tiver com uma dor na panturrilha, ela que deu uma pequena machucada ou alguma coisa, ela vai forçar mais a outra panturrilha, ela vai forçar mais uma outra parte do corpo, mas ela vai conseguir levar. Agora, se ela tiver com uma lesão, vamos supor, no joelho, teve uma lesão forte, ela não vai conseguir nem colocar o pé, ela vai sentir mesmo essa dor e essa dor vai ficar latente dentro do cérebro dela. Ela não vai nem pensar em outra coisa a não separar. Ricardo? Perfeito. Sim, sim, estou escutando. Perfeito, A perfeito. tela aqui tá travada, tá? Eu tô te vendo travado aqui. Pode ser a conexão, mas pode ficar. Na internet vocês estão mexendo, tá normal, tá? Ah, então tá bom. Talvez é o Então tá legal. fluxo de Tá dados de vocês enquadradinho, aí. tá Isso, enquadradinho não, mas aqui. pode Então ver tá que bom. aqui eu garanto para vocês que está passando na internet normal, tá? Tá, aqui travou no 27:19 o tempo, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos lá. Qual que é o preparo, Rogério, para participar de uma prova como a da muralha? Porque não é uma maratona comum, né? Porque as pessoas, Não, por exemplo, tem um comparativo, as pessoas vão até fazer esse comparativo. A diferença do sim. uphill e a muralha. E são coisas diferentes. Eu nunca fiz o uphill. É como eu te falei, eu me tornei muralista e me tornei fã. Então, assim, eu sou, como é que pode falar? Sou suspeito para falar, né? Assim, a paixão porque eu tenho pela prova e pelas pessoas que produzem ela, né? Assim, se você pegar os vídeos que eu tenho, que eu gravei em 2018, 2019, a nossa chegada, a cobertura e esse ano, assim, não tem o que falar da prova, sabe? Como minha esposa falou, a cada 2 quilômetros tem água, é uma prova completa. Mas como você me fez a pergunta da preparação, assim, você se prepara, como você se prepara para uma maratona? Você tem que ter rodagem, certo? Só que aí você aplica aí pelo menos mais uns 30% dessa rodagem. Por quê? Em subida, tá? Eu vou citar de novo. O pessoal fala muito. Eu fiz 4 maratonas de São Paulo e assim, desisti. Não quero mais. Mas a muralha, se depender de mim, enquanto eu tiver perninha e tiver uma graninha para gastar, eu vou continuar fazendo a muralha, né? Eu falo isso, entendeu? Né? Porque assim, é diferente. Então, assim, a maratona de São Paulo, ela serve, sim, porque ela é uma maratona cansada. Para quem está aqui em São Paulo e está no nosso quintal, você pega o metrô, eu pego o metrô aqui na porta de casa e caio lá, 25 minutos. Mas eu, assim, repito, não tenho mais vontade de fazer, não, entende? Mas é preparo.
É assim, se a pessoa está aqui em São Paulo, é pegar os morros que tem. Eu treino muito no Parque do Carmo, mas eu tenho amigos que treinam no Pico do Jaraguá, que já é uma distância longe para mim, entende? Então, assim, é treinar muita subida, gente. A descida, descida para mim, eu não sinto dor. E a subida que aconteceu esse ano foi mesmo as costas. Mas é treinar. Treinar 30% acima do que você faz os 42. Como assim, Rogério? 42 soma 30% e começa a rodar mais na semana. E não esquecer de muito fortalecimento muscular. Muito fortalecimento muscular mesmo. Porque é uma falha dos corredores, né? Uma falha é essa. A pessoa, não, eu gosto de correr. Como eu conheço com vários corredores, em grande parte, a galera só quer correr, não quer fortalecer. A Adriana está perguntando de novo, qual é o alimento que é mais rápido de absorção quando as dores e a tontura cedem um pouco? Banana ou alguma outra fruta que faça essas dores e a tontura passar os efeitos mais rápido? Você responde ou você responde? Tanto a banana quanto a maçã, elas têm uma quantidade boa de glicose e elas têm uma absorção mais rápida. Na muralha, agora que nós fizemos, eu devo ter comido umas 12 É muita maçãs gente. e nenhuma Uau. banana, porque também vai da adaptação da pessoa. Eu acho que a maçã ela tem, principalmente porque ela estava muito doce, e a absorção dela é mais rápida, por causa que é a frutose. Então, uma quebra das moléculas dela é mais rápida. E você já começa ela na própria boca mesmo, já na própria língua você já vai absorvendo essa glicose e já vai te dando essa sensação. Mas às vezes você pode ter essa tontura por falta de sal. Isso, também. Aí você precisa também de um pouco de sal. Tem pessoas que levam azeitona, levam salaminho, levam salgadinho. A gente faz o uso mesmo da cápsula mesmo, da Agora, cápsula de o porquê? sal. Explica o pessoal o porquê. É porque a gente já testou todas essas coisas, já testou a azeitona, já testou salgadinho, aí você começa a inchar. É um Começa a reter inchaço, líquido. começa a reter líquido. Porque numa maratona você vai beber água, não tem nem como você beber. A vantagem da muralha é que você não precisa carregar a mochila, porque cada 2 quilômetros você tem água à vontade e isotônico. E você acaba retendo líquido. Então, o ideal é você usar cápsula de sal. Mas aí você também tem que ter cuidado, que se sua pressão estiver desregulada, não vai ser o ideal. Porque muitas vezes as pessoas vão correr, não verifica se tem problema ou não de pressão, ou já teve problema de pressão, e enfia uma cápsula de sal, ou se acaba usando muita azeitona, porque a gente vê bastante, Sim, bastante saquinhos, né? saquinhos de Ou azeitona, a batata salgada a também. batata, aquela batata que eles fazem na vinagrete. Tem amido, né, gente? Então ele Isso. pesa na hora de quebrar, fazer a quebra, né? Eu tô deixando a Ediane responder, gente, porque também a primeira profissão da Ediane, quando a gente casou lá 30 anos atrás, ela era técnica em nutrição. Então, assim, Olha aí. então por isso que eu tô deixando ela também responder. Eu tenho pós-graduação, mas dessa parte técnica ela entende bastante. Então, acho que tá respondido, né, Adriana? Agora, o ideal também é você, nos treinos, fazer os testes, tá? Eu gosto muito de usar, aqui com a Ediane, palatinose, tá? A palatinose é um açúcar, né, de rápida absorção, tá? Então, ele é instantâneo. E ele te mantém, Adriana, a palatinose, ela vai te, assim, alguns açúcares que você usa, eu vou dar, assim, um exemplo assim. Você está sentindo mal, você come qualquer coisa doce, certo? Vamos dar um exemplo do macarrão de domingo, uma coisa bem básica, que todo mundo, geralmente na casa da mãe, come o macarrão de domingo. Você, depois de uma hora, você sente fome. Grande parte da população sente fome por quê? Porque ele dá um pico de insulina e logo em seguida ele cai. Então ele te dá aquela saciedade, né? Porque entra uma glicose branca, né? De rápida digestibilidade, certo? Uhum. E o que acontece? Depois de uma hora você fica meio molão e você já fica fuçando, querendo comer alguma coisa. Aí eu faço um paralelo com a palatinose, para poder entender, é assim, a palatinose, ela dá um pico de glicemia de até 2 horas. Então, vamos lá, você está na prova, que você vai fazer aí em 4, 5 horas, enfim, né? Então, você com 2 horas de prova, 1 hora e meia, depende se você tomou um café ou não, como é que está a tua alimentação, você faz uso da palatinose, com água gelada. E você sabe que durante 2 horas, ela não vai dar esse pico de glicêmico, ela vai subindo aos poucos, conforme a tua carga vai necessitando, conforme você vai gastando o teu glicogênio muscular, enfim. Então, até 2 horas. Depois de 2 horas, ela começa a cair devagarzinho. Entende? Então, assim, a palatinose, se você tiver oportunidade,
compra e nos seus treinos começa a fazer o teste, tá bom? E vai fazendo o teste com banana e tudo mais, maçã. Maçã eu não gosto muito, a Jane gosta mais porque às vezes acaba em mim por causa da fibra, me dá uns piriri na barriga, sabe? É uma experiência que eu tenho assim, eu sou hipertenso. O doutor Flávio, ele até coloca no meu atestado médico, coloca até o nome do remédio, tudo mais. Ele falou assim, olha, você vai correr, só que eu vou colocar tudo aqui. Eu falei, tudo bem, é a minha própria saúde, né? Eu uso cápsula de sal. Por que eu uso cápsula de sal? A minha pressão é alta, desde que eu conheço como gente, minha pressão é alta. Então, para mim, é o normal. Mas os médicos, não passo só em um, em outro, mas agora eu estou com o Flávio Lira, ele diz assim, na melhor hipótese, se você vai ficando mais velho, pode correr algum problema. Então, vamos começar a tomar o remédio. Eu comecei a tomar o remédio, e o que acontece? Quando eu corro, a minha pressão baixa. Sim, então, eu tenho a possibilidade de tomar cápsula de sal. E quando que eu tomo cápsula de sal? A cada 1 hora. E isso me ajuda muito, muito sobre isso. Essa experiência que vocês estão falando aí, professor. Mas aí o que acontece? Aí você tem uma orientação profissional. Eu tenho alunos que, tipo assim, vou dar um exemplo básico. Eu tenho alunos que eles vieram trabalhar comigo. Eu comecei a atender eles como personal e que eles tinham um problema de pressão alta. Então, com o trabalho resistido, que é o trabalho de musculação junto com o trabalho aeróbico, ou seja, o aeróbico com o anaeróbico, a gente consegue reduzir, a médio prazo, 15% da pressão. Então, você faz uma conta básica. A minha pressão, eu sou hipertenso, né? Você fala assim, a minha pressão de hipertensão é 15/10. Está dando exemplo, tá? Então, você reduz aí, consegue reduzir de 10% a 15%. Então, às vezes chega a 13/9, enfim. Alguns casos, os médicos, a pessoa começa a ter oh meu Deus, ao contrário daí, a hipotensão, né? Ela começa a ter a pressão baixa. Então, o exercício físico, ele faz com que também a pressão baixe e, em alguns casos, o médico acaba, como que se diz? Reduzindo a dose do medicamento. Entende? Então, assim, tem esses benefícios. É por isso que quando você faz a corrida, se você perceber longas distâncias, existe algum momento, você já percebeu, Ricardo, que você fica gelado? Você fica gelado em alguns momentos? Sente... Então, isso é a pressão caindo. Entende? Eu vou dar um exemplo, a experiência que eu tive. Em Indaiatuba, primeiro ano em Indaiatuba, prova de 100K que fui fazer. A minha pressão caiu, ela foi para 7/4. Nossa. Eu não desmaiei porque não era a hora de desmaiar. Porque assim, o corpo senti gelado, a visão ficou turva, mas por quê? E a hidratação foi errada, um sol de rachar. Nossa. E ainda correndo. Quer dizer, tudo que era para ter sido feito errado, eu fiz. Mexeu com toda a sua fisiologia, né? Sua fisiologia mexeu com tudo. Aí eu parei. Aí eu tive que parar. Simplesmente falei, eu desisto. Parei no quilômetro 38. Certo. Porque a desidratação foi muito grande, o sol, e eu não estava... E pior ainda, eu estava com uma roupa preta. Nossa. Então, toda preta. Então, imagina, assim, bermuda, tudo. Então, piorou a minha situação com o calor. O que seria ideal? Aí você teria que conversar com o seu médico, porque também eu não posso prescrever, mas assim, na minha experiência, o que seria interessante, até eu lanço uma pergunta, né? O que acontece? Nos dias de provas de longas distâncias, se você toma o quê? Losartana? Desculpa te perguntar. Ou Mosartana, uma coisa assim. Eu posso até falar agora, calma aí. Não, tudo bem, não, só para poder entender. Então, assim, eu tenho um aluno que, assim, ele toma losartana 50 miligramas. E nos dias de corrida, o que eu orientei para ele, juntamente com o médico? Você não toma. Porque no dia da corrida, você não toma de manhã. O meu Mesatana é de 40 miligramas. Tá. Então, eu tenho um aluno que ele toma de 50 todos os dias. Porque é uma dose baixa se for uma vez por dia. Tem pessoas que uma vez por dia. 2, 3, o meu é uma vez por dia. É quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir, que eu tomo ele. Isso. Tá. Então, o que seria a tua pressão? Ela sobe à noite. Sobe à noite. E te dá o sono também. Então, o que seria interessante? Conversando com o seu médico, pode até falar, conversando com o professor, mede a sua pressão à noite no dia da prova. Se a tua pressão estiver legal, você não tomaria, porque no dia você vai fazer uma prova, você vai fazer um treino. Nesse treino, a tua pressão ela já vai dar uma baixada, entende?
O problema é que se Sim. você está com um medicamento no organismo, ela vai baixar mais ainda e assim, o que acontece? Quando a gente corre, a nossa frequência cardíaca se eleva, não eleva? Sim. Então ela eleva. Então o que acontece? O remédio para pressão, o que ele faz? Ele faz com que a tua frequência ela não suba, ela segura. É como se você, vou dar um exemplo assim bem, bem bobo, tá? Não é nada científico, é só para poder entender. É como se você acelerasse e freasse. Você acelera que quer correr e automaticamente o medicamento ele está freando, porque ele não permite. E aí o que acontece? Você sente fadiga. Já sentiu isso? É o que acontece com Sim. muita gente que toma remédio de pressão e vai fazer o treino de manhã. E aí fica gelado, a pessoa fica gelada, entende? Não, isso é Já experiência fiz com os isso alunos. e realmente tem razão, já aconteceu. Por isso que agora eu tomo remédio à noite. A hora que eu vou Certo. deitar, tomo remédio, porque geralmente meus treinos é 5:30 da manhã, 6 horas da Ah, manhã. tá. Enfim. Se eu Legal. tomo de manhã, pronto, esqueci de tomar o remédio e eu tomo de Uhum. manhã, eu vou me sentir gelado sim. Sim, sim, sim. Porque ele Porque vai, ele vai manter a os meus pressão. treinos é 21 quilômetros por dia, então realmente você sente o impacto. É por isso que a tua pressão baixa, entende? Seria interessante, não tem nada a ver com o assunto, mas conversa com o seu médico e relata isso para ele. Então, De é bom repente, assim, eu gosto de falar é, isso, porque as pessoas que estão nos assistindo têm muitas dúvidas sobre isso, né? porque Ah, as pessoas acham que é vergonhoso, às vezes, você ter não, hipertensão e correr com hipertensão. Gente, é é, normal, é é natural, não normal, tem que é tomar normal. remédio. Fale que você tome remédio, por isso que você Sim, tem que ter orientação do profissional. sim, sim, sim. Porque assim, as pessoas às vezes elas pensam assim, vou colocar um tênis e vou começar a correr. Legal, começa a fazer caminhada, tem aulas que eu ensino. Só que assim, se a pessoa tem hipertensão, assim, primeiro eu falo, se o médico falar que você não pode correr, procura outro médico. Porque assim, a gente sabe que tem vários trabalhos científicos e própria experiência mesmo em campo, que a atividade física, o exercício, deve ter mais professores assistindo aí a live e vão concordar que, enfim, são vários cases, né, casos que a pressão ela baixa, ela reduz, né? Então, assim, tem que falar, não, eu tenho um problema de hipertensão. Então, assim, começa a criar essa coisa de um se ajudar, entendeu? Vamos, a gente vai acabar trocando essas informações, né? Que às vezes a pessoa toma remédio de pressão, está assistindo aqui e fala, caramba, né? Que eu fico gelado mesmo, e ela está escutando, né? Então, assim, é o mecanismo, é aquilo que eu falei. É a sensação que as pessoas falam para mim, acelera e freia, né? Acelera porque você quer correr. Só que o freio, o remédio faz com que o teu batimento cardíaco não suba. Agora, Mas vamos Rogério, lá. essa prova da muralha, a Certo. hiperidratação ajuda? E o que seria a hiperidratação para as pessoas entenderem? Eu sou ultramaratonista e Tá. eu tenho prova agora sábado, 12 horas vou em Dayatuba. Eu já estou na semana da minha hiperidratação. Bom, Então, beleza. só hoje eu tomei 4 litros de água, tá? Só para você Tá, ter então ideia vamos, da super hiperidratação. tá, então vamos lá. Às vezes a superidratação, ela pode carregar teus rins também. Como assim, Rogério? Sim, Vamos lá. Como é que é a conta que você faz? Tem um vídeo também lá no canal, que se o pessoal estiver assistindo, depois corre lá, eu tenho ensinando como você vai fazer a quantidade de água por dia. Se eu não me engano, peraí, é tanta informação que é 0,035, né? Agora não está me falhando a memória, mas vamos lá. Perdoa o tio, que o tio vai fazer 5,2. Então, assim, se não me engano, é 0,35 vezes o teu peso. Então, a hidratação, ela é individual. É um mito falar, não, você tem que tomar 2 litros de água por dia, 2,5 litros. Não, você vai fazer como que é a conta? 0,035 ml. Ah, eu peso 80, vezes 80. Eu, no meu caso, peso 72, vai dar um X. Ô, Rogério, no teu lá um exemplo, deu 2,350. Isso é a quantidade que você toma de água para se hidratar, para você manter o teu corpo na energia basal, né, Jenny? Para te manter funcionando os órgãos, para que teu intestino funcione como um reloginho. As meninas que estiverem assistindo aí, que às vezes têm problema de intestino, né, ela funciona como um reloginho. Beleza? Agora, quando você vai em prova, tá? Aí você começa a hidratar um pouco mais. E a conta, Rogério? Assim, vai de profissional para profissional. Você coloca em exatamente. média aí de 10 a 15%, entende? Porque se você colocar muito, porque bate aquela ansiedade, né? Vai no banheiro, como é que eu sei que eu estou desidratado? Às vezes eu vou falar esse tipo de coisa aqui, que às vezes, que nem você falou, as pessoas não sabem. Você vai ver pelo xixi, Exatamente. pela urina, né? Pela urina, Isso. tá amarela, desde que você não tomou, de repente, uma vitamina C efervescente, porque tem essas coisas também.
você tomou alguns alimentos que Aí tem saiu pigmento, laranja, né? aí saiu laranja, aí a pessoa fica apavorada. Então, assim, a urina tem que ser clarinha, um verdinho assim, meio clarinho, né? Um cítrico. E aí você está hidratado. Você começa a perceber, tá amarelo, você começa a hidratar. E o mecanismo da sede, quando você sente sede, na verdade, você já está desidratando. Você não tem que sentir sede para tomar água, você tem que tomar água. Divide esse valor que eu acabei de falar, 0,035 vezes o teu peso, é individual essa conta. E divide pelas tomadas do dia. Acorda de manhã, toma seu copinho de 200 ml, saiu do quarto, vai, passou pela cozinha, abre lá, toma seu copinho de 200 ml. Vai tomar seu banho, voltou, toma outro copo. Ah, Rogério, eu vou ficar com muita vontade de ir no banheiro. O teu corpo ele vai se adaptar. Nos primeiros momentos, nos primeiros dias, provavelmente você vai ficar correndo para o banheiro. Você deve estar correndo no banheiro, né, Ricardo? 4 litros por dia, né? É bastante. Então, Olha, assim, eu acho que eu fui você se umas 10 adaptou. vezes hoje. Então, umas 10 vezes. Então, assim, o corpo acaba se adaptando. Então, a hiperidratação, a pergunta mesmo inicial, você tem que se hiperidratar uma semana assim, vai, a prova é no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você já começa a fazer a sua hiperidratação. E você começa a perceber pelo volume que você vai no banheiro e pela cor. Para quando chegar no dia da prova, você continua tomando a tua água e você não vai se desidratar, né? Como que a gente acontece? Ah, uma outra coisa também que você percebe na prova que você está desidratando, sabe qual que é? Você já chegou a ver corredores que eles ficam aqui com os lábios tudo branco? Sim, sim. Isso é desidratação. Já está jogando Às sal para vezes, fora. olha, eu já participei de algumas ultramaratonas e quando você vai ver, tem sal na roupa. Isso Você mesmo. faz assim, o sal sai o sal, pula o sal. Isso é desidratação, mas aí não é só a água, aí você tem que entrar nos componentes As eletrolíticos, né? minerais, sim, Isso, sim, as tem toda uma minerais, regula. isso mesmo. Porque depende da Agora, prova, Ricardo, você não aguenta mais tomar água. Chega uma hora que não você. aguenta. O Entende? corpo rejeita a água, porque você Isso começa a mesmo. inchar tanto que você não consegue mais. Por isso que o ultramaratonista ele tem que se hidratar o tempo todo, mas pequenas doses. Isso, pequenos golinhos. Bochecha, joga Isso. fora. Eu costumo dizer para todo mundo: primeiro gole, corri 4 quilômetros. Primeiro gole, bochecha, joga fora. Isso O mesmo. segundo que você vai bochechar e vai engolir. Mas o primeiro sempre joga fora. Mas por que isso? Por causa em questão que você pode ter jogar bactéria para dentro do seu estômago e passar mal. Isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Agora, a Adriana está perguntando qual é o seu canal no YouTube. Eu não sei se Vamos você lá, escreveu Adriana. isso. É Pegadas, É. Corridas e Olha lá, Trilhas, não é tá? isso? Você vai. É que assim, eu coloquei o Rogério Fernando pegada corridas e trilhas. Só que se você colocar, Adriana, pegada corridas e trilhas, já vai aparecer também. Tá? Coloca pegada corridas e trilhas. Eu coloquei Rogério Fernando pegada, já vai aparecer também. Porque eu coloquei o meu nome para linkar essa parte do professor, né? Porque assim, a vida não é só corrida, eu costumo falar, né? A vida é treino, então assim, aí eu comecei a linkar no canal, colocar treinos, colocar dicas de hidratação, dicas de nutrição, para poder ficar uma coisa bem diversificada, né? Porque não dá para você. O ideal seria cobrir tudo quanto é ultramaratona que tem aí no país, mas infelizmente não dá. Nós temos uma vida também pessoal, né? Como todos nós. Então aí eu acabei dando essa diversificada para poder ter um conteúdo a mais também para o pessoal, né? Para o corredor, para não ficar só aquela coisa que, como minha esposa fala, né? Às vezes só corrida, você corre, outro corre. Às vezes as pessoas acabam não se torna uma coisa assim que é só corrida. Então você acaba incrementando mais o canal. Você coloca um treino, você coloca uma dica de nutrição, né? Tem uma coisa que eu falo sobre aromaterapia também no canal, o óleo de alecrim, que ele dá um up para a pessoa que não está naqueles dias meio debilitado, que não quer treinar, está com frio, então o óleo de alecrim, ele trabalha na vasodilatação. Então, assim, a gente procura dar essas dicas, né, de um estilo de vida, né, que a gente fala que a corrida tem que ser um estilo de vida para nós, mas um estilo de vida saudável, né, desde que não te lesione. Se todo amador, né, assistisse esses detalhes, né, de pessoas gabaritadas, porque nós vemos na internet tem de tudo, né, Rogério? Tem de tudo. Então tem pessoas com fórmulas mágicas como se você fosse resolver o problema da sua vida. E se pegar canais sérios como o de vocês, esses pequenos detalhes, se a pessoa reparar, ela vai melhorar muito a qualidade de vida dela, principalmente no esporte. Sim, no esporte. Hoje eu estava num cliente falando sobre a qualidade de vida na Vila Mariana.
E uma pessoa me perguntou, pô, Jário, negócio de chá emagrecedor. Eu falei, "Não, todo mundo está te vendendo de tudo hoje para você poder emagrecer. Você quer emagrecer? Bota um tênis no pé e vai correr, vai fazer, começa fazendo caminhada. Só que o grande detalhe é o seguinte, eu falei para a pessoa, vamos lá, nós temos 30 dias no mês, né? Agosto é 31, mas nós temos 30 dias no mês. Vamos fazer essa conta? Vamos. Quantas vezes você come por dia? Ah, Rogério, de 4, 5, 6 vezes. Legal. Agora, no processo de emagrecimento, você acha que, vamos lá, com 3 treinos na semana, de 50 minutos, você vai emagrecer? Ela me olhou assim. Aí depois a culpa é do personal, a culpa é do professor. Você come 30 dias, 5 vezes no dia, você coloca calorias dentro do teu corpo. E com 3 treinos, você quer emagrecer. Aí você vai para o chá, você vai para o creminho massageador, para a cinta modeladora. Não, é constância. Que seja 30 minutos por dia de caminhada, você vai colocando trote, você vai fazendo uma dieta, você vai assistindo conteúdos de canais que te dão conteúdos para você poder ter uma vida saudável, né, Ricardo? É isso. Sem As dúvida, sem pessoas têm que se dúvida. ligar nessas coisas, né? E o processo da corrida, que de repente, que você sai dos 5K para o 10, para o 21 e para o 40 e assim para as outras, é a mesma coisa. É constância. Eu sempre falo, a constância do emagrecimento é a mesma constância que você vai colocar nas corridas. Você não começa correndo 42 quilômetros, certo? Jamais. Você não. A pessoa que quer emagrecer, que eu trabalho muito com o processo de emagrecimento, né? A pessoa que quer emagrecer, ela não vai perder 10 quilos em um mês. Se te falarem isso, se um profissional falar isso, foge. Foge, sem medo, foge, porque não existe mágica. Né? É Esse igual a dieta exemplo. da água. A pessoa só Isso, a alimenta dieta de da água. água, né? Só de água, de luz. Ela precisa de energia. Assim, eu trabalho com bastante alunas. E às vezes o pessoal, mas eu tenho medo do carboidrato, eu tirei o carboidrato. Veio alunas falar isso para mim, né, que começaram a trabalhar comigo. Eu falei, como é que ficou teu cabelo? Ah, meu cabelo quebrou, minha unha quebrou. Eu falei, pois é. Aí a Ediane trabalha comigo, me auxiliando. Eu falei, conversa aqui com a professora. Né? Aí ela explica, né? Porque o carboidrato, ele faz a ligação, enfim, das sinapses, você precisa para não ficar irritada, você precisa para poder constituir pele, Energia. energia. Então, assim, tá tudo interligado, né, Ricardo? Tá tudo interligado. Eu tenho uma dúvida, assim. Eu faço isso, mas eu não sei se cientificamente isso é comprovado, tá? Por exemplo, Tá. toda noite, agora na semana da prova, né? Ou 2 semanas antes da prova, eu tomo banho, eu coloco meu pijama, coloco um balde com água morna e coloco bicarbonato. E coloco para fazer a parte dos pés. Isso faz com que o meu preparo no próximo dia eu sinta menos dor entre essas partes, essas almofadinhas dos dedos dos pés. Tá. Você sente muito menos o impacto. Então, sabe o que você poderia fazer? Eu não conheço isso. Eu conheço que o bicarbonato para você tomar como suplemento, assim, mas é um outro assunto que depois a gente pode marcar para estar falando sobre isso, que é um suplemento mesmo que funciona. Mas assim, se a gente começar a falar agora vai dar polêmica, que o pessoal vai querer receita e tudo mais. Mas a gente pode Tá marcar certo. uma outra Sim. coisa para falar sobre isso. Mas assim, o que é legal, o que você poderia usar nos teus pés para você tirar essa dor, é como se fosse uma irritação, não é isso? Sabe aquela bolinha que o pessoal dá para cachorro, que você compra nas pet Sei. shops? Fica ela fazendo massagem lá. Ou Sei. você vai na farmácia, vai numa farmácia aí na região que você está, de manipulação principalmente tem. Você vai pegar aquela bolinha que tem esfera. Tem um vídeo no canal também que eu ensino isso, Ricardo. Olha só, tá vendo? Agora que eu lembrei. Olha, Tem esse vídeo no canal. é isso aí. Então você vai fazer o exercício, você vai fazer a massagem para liberar a fáscia plantar. Entende? Então, assim, e gelo, Eu tá? faço bastante gelo. Depois, o pós-treino meu, eu sempre coloco gelo. Sim, Acabou de beleza. chegar, por exemplo, ontem eu tinha feito 42 quilômetros. Né? Certo. Então, já cheguei em casa, gelo. Fiquei com gelo, fui tomar um banho, e aí Tá. para começar o dia. Hoje eu não quis correr, porque como foi 42, eu estou muito próximo do meu evento no sábado. Amanhã eu acordo por volta, eu já estou correndo às 5h30 da manhã, mas aquela Certo. rodagem de 15 quilômetros só para Tá. dar uma ativada no corpo, né? Sim, E sim, aí, sim. sexta-feira, repouso absoluto. Não, repouso. Assim, eu iria falar para você até reparar repouso absoluto pelo menos uns 3 dias antes, para você poder render bem, entendeu?
Seria É interessante que você até. sabe que o corpo, é que o ultramaratonista, quando você vai em provas, apesar de ser uma prova de hora, de tempo de hora, quanto tempo você corre, no ano passado eu tive uma parada muito grande de 20 minutos e outra de 10. Isso me Certo. custou o pódio, Tá, né? então. Então, a minha ideia agora, no sábado, é não ter essa pausa, né? Só que o É direto. corpo é incrível, né? O corpo ele é preguiçoso. Ele costuma a ser preguiçoso. Se você fica 3 dias, ele dá pura preguiça. Quando você chega na prova, tá preguiçoso. Então, assim, Né? geralmente, mesmo na sexta-feira, tem gente que dá uma corridinha de leve numa sexta-feira. Não, como eu corri 42, amanhã eu dou uma Não, corrida de entre 15 quilômetros, sexta-feira é o suficiente para dar uma recuperação, porque aí eu tenho que dormir muito cedo, né, na sexta-feira, sim, porque a isso minha mesmo. largada é às 7h30, né, mas eu tenho que dormir por volta das 19 horas, já tenho que estar na cama, dormindo, para Pelo menos 8 acordar horas de sono, né? provavelmente umas 3 horas da manhã para chegar lá no tempo da prova. A muralha, a muralha. Voltando ao assunto da muralha. Alguém tem alguma pergunta? Porque não está aparecendo nada. Aqui está travada a tela, viu? Porque na muralha você Não, mas tá duas passando e aqui, meia. porque eu acho que é a internet aí, tá? Mas aqui Tá, estamos vendo você normal aí falando. legal. A última pergunta está do Marcos Campos. Marcos Campos, boa noite. Se você estiver aí ainda, meu irmãozão. Ele perguntou, falou do teu tempo, mas depois não aparece mais nada de Adriana nem de Não, ninguém. já coloquei várias, viu? Já coloquei várias aí. Mas aí a Adriana tá fazendo mais uma aqui, massagens noturnas nas panturrilhas, coxas e pés, como Sim, indicam os chineses, a técnica miofacial. Potencializa o perfeito. rendimento da musculatura? Muito, muito. Adriana, por acaso é a Adriana que está comentando, que eu não tô, é a Driquinha ou não? Ou talvez seja uma outra Adriana, que eu conheço, assim, tem algumas Adrianas, só para saber se é a Driquinha. Mas Adriana, tem um vídeo também no canal, se você não tiver um rolo de massagem miofascial, você vai fazer ele com, bom, naquela época acho que foi R$ 9,90, tá? Bonitinho, tem como fazer o rolo, e ela é perfeita, essas massagens à noite de liberação miofascial. Tá? Você não precisa entrar naquele mercado. Aí vai de gosto, né? Você vai comprar um rolo de massagem miofascial na Decathlon, você vai pagar mais de R$ 200. Ali eu ensino com R$ 10 você fazer e bacana. Então, assim, tá perfeito, Adriana. Olha a Tá economia. perfeito. É isso mesmo. Isso tem no canal também, gente. Tem lá, tem bastante coisa. Vamos fazer esse canal crescer aí, Rogério. É como diz meu irmão Marcos Campos, é a realidade do corredor. É a realidade, né? Então, assim, É tem para verdade. todo mundo. Eu vi alguns vídeos seu mostrando dentro de casa, fazendo exercício, tudo. Acho que Sim, isso isso é mesmo. sensacional, porque as pessoas pensam que às vezes nem todo mundo tem condições de fazer uma academia e tudo mais. Mas às vezes o que a pessoa quer realizar, ela não precisa pagar uma academia, basta ela ter disciplina para fazer dentro de Ó, casa. tem que ter disciplina. Às vezes você não tem condições de pagar um personal. O personal é caro, gente. O seu personal é caro. Porque tem todo o trabalho e conhecimento. Mas é por isso que eu comecei a lançar o canal para poder também. Porque assim, é legal, nós como professores, você não pode reter o conhecimento, sabe? Isso eu aprendi. Você tem que dar o conhecimento para que, de alguma maneira, ele vai te voltar, entendeu? Sendo de uma outra ajuda de uma outra pessoa. Então, assim, nesse mundo, ninguém vive só numa ilha. Então, você tem que trocar esse conhecimento. E quem é professor mesmo, você tem aquele desejo de querer mostrar. Então, o canal foi criado justamente para isso também. Para passar algumas videoaulas, para passar um fortalecimento para um corredor. E ali, se ele for autodidata, tem muita gente autodidata, caramba, peguei o fio da meada e vou embora, ele se desenvolve. Sabe? Não, não tem que ter medo. Ah, não vou passar meu conhecimento. Não, passa o conhecimento, não tem problema. Sabe, o universo ele tem nós temos 7 bilhões, né, de habitantes nesse planeta. Então tem tanta gente, tem tanto conhecimento, tem tanta gente precisando de trocar essa energia, de trocar essa informação, né? Rogério, o que já nós estamos entrando nas considerações finais aí, mas é a questão da muralha. Por que as pessoas devem fazer a muralha? Vamos lá, eu vou falar e vou deixar também a Ediane, ela também é empolgada. Ó, por que as pessoas devem fazer a muralha? Tem um vídeo que eu falo que a muralha ela é o encontro de família. Tá no vídeo 2019, no finalzinho. Se a pessoa quiser assistir o vídeo, eu quero ver só o finalzinho, tá lá. Assim, ela é um encontro, é uma maratona diferente de todas que eu já participei. Olha que eu não sou nenhum menininho de 20 anos.
Já tem um tempo de vida rodado de corrida, depois parado, voltado, enfim. Então, assim, é pelo desafio, é pela familiaridade daqueles corredores que estão ali, e aquilo que eu falo, a montanha que escolhe, sabe? É o desafio de você conseguir fazer a inscrição, mas é diferente. Procurem entender, eu não vou contar a história, existe toda uma história, a muralha ela foi preparada diferente, tá? Então, assim, ela tem um simbolismo na medalha, sabe? É diferente. Então, a pessoa tem que Vou até mostrar a participar, medalha de novo para as pessoas mostra a aí, medalha. a medalha. Alô, alô, Ricardo? Acho que ele está mostrando aqui na tela. Uhum. É isso, né? Aí mostrei aí. Pode falar que assim, eu Mostrou? mostrei a medalha, mas vocês podem falar, tá? Pode. Então assim, para finalizar, quem é maratonista, quem é ultra, quem já fez outras maratonas, tem que fazer pelo menos uma vez, duas vezes e subir. Entendeu? Depois a terceira é Fidípides, e enfim, ela tem toda a história, né? Mas tem que fazer a muralha. Faz a muralha, assista meus vídeos e vai fazer a muralha e você vai ver que é diferente, gente. É diferente. É diferente. A vibe é outra. Você faz na maratona de São Paulo, você faz a do Rio, de Porto Alegre, qual que seja a maratona. Na muralha você se encontra, é uma energia que vem, é aquilo que eu te falei. É um encontro de família, parece um final de ano. Eu que gosto do rock and roll, que gosto de. É diferente. E você, Jane? Ah, ela, para mim, eu já fui empolgada porque ele foi em 2018, aí eu fui em 2019. Quando cheguei, é realmente uma sensação diferente. A recepção é maravilhosa. A Uma família, prova né? Uma é uma família. É uma família mesmo. família. Você sente essa energia. Você começa, Carinho, você carinho. conhece pessoas que você nunca viu na vida, mas como se a pessoa já te conhecesse, é aquela história, é corredor, é amigo. E você sente essa energia, as pessoas são muito receptivas, o Marcos é maravilhoso, a Giza nem se fala. Esse ano a gente teve a O Biel, oportunidade de ver o Gael, Gael. que só via só pelo O pessoal Instagram, o pessoal Da da Coja, lá Corja, do isso, Lulinha. o Vanucci, que esse ano levou a pipoca para a gente conhecer, que é a Kombi dele. Então fica uma coisa, um ambiente que esse ano foi 1.000 pessoas que foram fazer essa corrida. É como se você conhecesse todo mundo. E fica uma sensação gostosa e você sente a necessidade de ir no ano seguinte. É, eu lembro que quando a gente foi, a gente tem um colega que a gente conheceu em 2019, que no 36 ele queria desistir, a gente acabou Isso, o incentivando Leandro, o ele, o Leandro. Leandro. E esse ano a gente encontrou de novo o Leandro. E foi como se no 2019 para 2022 não tivesse nem essa interrupção. A gente foi lá, se cumprimentou, tudo, e ele foi junto com a gente. Aí chegou num determinado momento da subida, eu falei para ele, ó, se você conseguir chegar lá em até 11h20, pode ir e dar o seu tudo que você vai conseguir chegar. Então, você teve, no meio da corrida, você conversa com as pessoas, você pergunta se está bem, se precisa de alguma coisa, fica um ambiente prazeroso de você correr. Eu ficava brincando, porque o Rogério com dor nas costas, eu falava para ele, você é maratonista, você é ultramaratonista, não se esqueça que você é muralhista, ainda tem o número vermelho. Vambora, vambora, vambora. Então você tem. Eu falei para ele que quando eu desci, que a primeira minha foi a descida. Eu desci naquilo ali, os 10,5 km, numa alegria, e eu falei, eu vou subir esses 10,5 km com a mesma alegria que eu desci. Aí ele ficava, como é que você está tão bem aí subindo? Eu falei, porque a alegria de estar aqui, eu acho que ela era maior do que o próprio desafio. E por mais que a gente não tenha conseguido passar no último corte, mas a gente conseguiu chegar fazer os 42,195, a sensação que eu tinha, eu vencemos, porque na medalha está escrito vencemos. Isso, vencemos. E uma das coisas que eu acho muito bacana na muralha é que nas camisetas vem. A dele está escrito coragem, a minha era persistência. A minha eu não sei, aqui eu não sei como estava antes, não, mas é up. Tem uma que é Up animal. superação, aí essas palavras, elas acabam te ancorando e te dando aquela sensação de que eu vou conseguir. Eu cheguei aqui, eu falava para ele, eu cheguei aqui, eu vou fazer os 42,195,
Eu não vou no cata-osso, eu me recuso a ficar esperando esse ônibus. Cheguei aqui, vou descer e vou vencer essa montanha. Então, a alegria do final, mesmo sem a medalha, para mim foi uma sensação gratificante. E já fiz a maratona de São Paulo, já fiz outras maratonas, mas não é a mesma sensação. Tem uma que até o Rogério até cortou, que no final até falei um palavrão. Não, você pega assim, né? Você corre maratonas que você não sabe nem quem é o organizador. Isso. E você corre uma maratona que o organizador está ali, Dando um abraço. por um, dando um abraço na chegada. Quer dizer, e o organizador corre também. Tem maratonas que o organizador ele não está nem aí, é o investidor e tudo mais. Enfim, cada um na sua pegada, né? Na sua vibe. Mas é por isso que eu sempre falo: seleciona, gente. Eu botei uma meta de poucas provas, de acima de 42, mas assim, provas boas, entende? Onde eu vou encontrar a galera, vou encontrar as pessoas que realmente se identifica, tem identificação. Eu estou muito nessa pegada de assim, poucas provas, mais treino de rua, ir para o meio do mato, correr aqui para o lado de São Bernardo, Santo André, e participar de 2, 3 provas no máximo no ano, para 2023. Esse ano só tenho mais uma prova, e é isso, sabe? Para que você seja bem recebido. Faz provas boas, que valem a pena. E a muralha é aquela que você tem que fazer, sabe? De repente você deixa de fazer 2, 3, 4 corridas e você vai fazer uma muralha. Se prepara o seu psicológico. Tem outros canais também que falam da muralha, assista. Eu sou bem receptivo pro pessoal. Todo mundo que me comenta, eu não deixo de deixar de comentar, de responder a ninguém. Até por e-mail lá, que eu tenho um vídeo que eu ensino a pessoa a correr 10 quilômetros e eu mando uma planilha gratuita, desde que ela me mande o e-mail. Então, essa semana já me mandaram 3 e-mails, eu respondi, mandei a planilha, as pessoas fazem comentário, porque tem que ter isso, né? Eu falo que não é qualidade, sabe, Ricardo? Perdão, não é quantidade, é sim qualidade. Sim, é qualidade, tem que ter qualidade. Você atende uma pessoa, 2, 3, mas com qualidade. Antes de você ter milhões de seguidores e no final se tornar uma estrela e não atender ninguém, ser aquela pessoa arrogante e tudo mais. Não, é melhor você ter 3, 4 amigos, bons amigos, e você está sempre passando um conhecimento, e devagarzinho você cresce para o bem. Mas não deixe, como a pergunta, né? Não deixe de fazer uma muralha. Faz a muralha, depois você entra lá, me chama no direct, eu respondo, e a gente vai trocar essa ideia. Eu fiquei já abismado aqui que o Marco Campos me colocou meu tempo, meu nome e o número do meu peito. Aí, o Marcos, ele é organizador, então assim, deve estar assistindo, enfim. Então, já colocou, deixa eu ver se ele correu mesmo. Deixa eu ver se esse cara não está contando história. Então, assim, é que eu te falei, é um carinho que ele tem para a prova. Obrigado, sabe? Viu, Marcos? É um carinho. Obrigado, então, mesmo. Eu sou suspeito para falar, sabe? Tem que fazer a muralha, você já fez. Tanto que você. A qualidade do material. Eu adoraria fazer de novo e eu quero fazer de novo. É que as pessoas, assim, a muralha hoje está muito competitivo para você fazer inscrição. Se você bobear, você fica sem correr. O primeiro corte na inscrição. Corte na inscrição. Exatamente. Eu, quando fiz a inscrição para 2020, né? Que agora é em 2019, eu lembro, até falo lá no congresso lá que eu participei lá, que o vídeo vai no ar amanhã, tá lá parado, tá lá para ser startado amanhã. E eu falo, eu e Diane, a gente ficou aqui na mesa aqui desse local que a gente está aqui na nossa sala, com os 2 computadores ligados. Ela de um olho no gato, um olho no peixe, sabe? E aí, Diane, conseguiu, eu não consegui, entendeu? Então, assim, para poder conseguir, a gente foi conseguir, era 1h30 da manhã. Aí, fez o Marco Campos falou que a minha frase está nas costas. Só então, tá vendo? Aí ele sabe até da tua camisa. Eu não sei agora, Marcos. Você vai desculpar, eu coloquei, mas nem lembro o que está escrito. Mas depois eu vou olhar e vou publicar isso depois no Reels lá. A sua camisa é de que ano? 2017? 2016. Então, vamos lá. 17, 18, 19, 21. 6 anos. Olha a qualidade do material. Gente, eu sei que olha aqui. Eu uso ela sempre. Ela não desmancha isso aqui. Eu falo que quando eu vou no parque, aqui o Marco deve estar assistindo aí. Eu vou no Parque do Carmo, que é o meu centro técnico, né? Falei, Diane, eu não sou de usar muito camisa de corrida, não. Sabe? Tem corridas que eu nem quero camisa. Eu só faço inscrição para treinar. Mas eu falei, Diane, hoje no domingo eu vou ostentar. O que você vai? Eu vou com o boné e vou com a camisa da muralha. Ela ri. Então, assim, a qualidade do material, né? A qualidade do material, sabe? É diferente.
Eu sei que tem alguns organizadores que às vezes torcem o nariz porque eu falo, porque, meu, você tem que fazer corrida de qualidade, gente. Não dá, tem que fazer uma corrida que você se sinta bem. É isso, quando você vai comprar um produto, a corrida é um produto, concorda comigo? Então, compre o bom Eu produto. acho que é um produto que, assim, as pessoas, elas querem utilizar, elas querem usar, elas querem Mas tem, mostrar. mas tem muito produto ruim na rua, entendeu? A gente que já Tem, tem anos, desmancha. Depois da tem muito, corrida, desmancha, tem que, entendeu? Não vale a pena. Que nem eu te falei, o organizador não tá nem aí para você, ele tá só pensando em lucrar. Tem que ter lucro? Claro, tem que ter lucro. Mas assim, pô, você não tem um carinho. Então, assim, a muralha, ela atrai só, eu, até hoje, pelo menos o que eu vejo, atrai uma galera do bem, sabe? Assim, ali não vejo ninguém torcendo o o nariz pra Marco Campos, ninguém. que é o organizador, olha, a A muralha, Giza, a esposa dele também, ela são vem maravilhosos. melhorando ano após ano. E hoje Sim, se transformou uma das corridas que é assim, se bobeou, se fica sem correr, porque todo mundo quer fica, correr. Todo fica mundo quer assim. correr. Quando abrir, gente, as inscrições, vai lá e preenche rápido, porque senão vocês Não, ficam sem correr. é- ela acaba pelo menos a última acabou no mesmo dia. Acho que acabou, acho É, que era 10h30 da manhã. exatamente. Se eu estiver errado, o Marcos vai me corrigir aí, mas eu acho que era 10h30, 11 horas da manhã do outro dia já não tinha mais. É o que eu te falei. 1h30 da manhã, eu e Diane conseguimos efetivar a inscrição, cada um no seu computador. Que eu falei, vamos lá. Se um acaba primeiro, o outro tenta ajudar o outro. Mas foi instantâneo os dois, mas foi 1h30. Instantâneo. E a hora que a gente ficou esperando, e rodava o site, rodava a inscrição, daqui a pouco sumia tudo. Vamos lá, de novo, entendeu? Aí quando a gente foi dormir, era 1h30 da manhã, quando efetivou. Na época a gente fritou até pipoca, a gente brincou, porque fica aquela brincadeira, né? Posta no Instagram. Aí postamos 2 computadores com o símbolo da muralha, a pipoca, sabe? Esperando. E é isso que eu te Sim. falei. A muralha é família, gente. Até hoje, pelo Vamos menos, é só, família. para as pessoas terem uma ideia, eu sei que ainda não saiu as fotos, mas tá aí algumas fotos aí. Acho que você não está vendo, né? Não tô vendo nada. Só tô vendo separado e É, minha esposa aqui parada. Tá travado. tá aqui, tem Tá uma travado. foto aqui. Eu vou só mostrar a foto para as pessoas. As mesmas fotos que você me mandou, tá? As que eu tenho, da muralha ainda tô esperando sair. Marcos, quando vai sair as fotos da muralha, Marcos? Nossa, ele tá no Instagram. Então, É as que, fotos é que eu aí não para as comprei, eu pessoas. acabei não comprando. Vale a pena participar dessa prova. É uma prova bonita, tem uma paisagem incrível. Estou Olha, eu mostrando vou em falar uma todas as coisa também, fotos. tá? Vou falar uma coisa também, que quem vai fazer a muralha, você sente, depois que acaba a muralha, dá uma sensação, isso de mim, e a minha esposa sentiu a mesma coisa, e eu conversei com outros corredores, que eu não vou citar nome, mas eles falaram a mesma coisa. Dá uma depressão, porque a prova é tão boa, você vive a prova um ano antes, você treina, você se prepara, e quando chega o dia, você chega um dia antes, tem pessoas que chegam 2 dias antes, você vive aquela energia, o local parece que para, você esquece de tudo, corre a prova, chega. Quando você volta para casa, você fica aquela semana indo postando, aquela galera fica trocando ideia, mas a segunda semana bate uma depressão, você fala, caramba, eu não tenho vontade de correr mais prova. É um negócio estranho, porque você é a dopamina. Minha esposa fala, ela gera tanta dopamina, né, que a gente que corre, a gente busca a dopamina, né? Mas Ó, o ela gera Marco uma. Campos respondeu. As fotos saem Respondeu? a semana que vem, hein? Na próxima semana. Ah, legal, beleza. Então a gente vai ter mais uma semana para poder postar mais coisa da muralha. Então, assim, gera tanta dopamina que você bate uma bad e fala, caramba, meu, qual prova? Aí você começa a ficar meio enjoado, fala, quanto custa? Ah, mas o que que tem? Você começa a usar a muralha, eu falo de mim, tá? Como comparativo, porque é uma prova boa, aí ela te qualifica para fazer outras provas, no Sem sentido dúvida. psicológico. Sim, Entende? sim, Falar, sim. meu, aí você vai fazer uma provinha, você fala, caramba, não é igual a muralha, pô, não encontrei, ó, pessoal, o cara nem olha pra minha cara, eu não sei quem não fala comigo. Sabe aquela que você sabe que tem provas que tem os estrelinhas, né? Tem aquele Sim, pessoalzinho sim, que é sim. estrelinha. Ou Então, quando assim, fala tem subida, aí você fala assim, ah, ela tem subida, aí você olha e fala, ah, tá bom, ela tem subida. tem subida, mas não tem subida igual a muralha. Não Então, tem igual assim, a é isso. muralha. Então, É, assim, por isso que eu Muralista, né? falo, Tem que ser assim. é muralista. é muralista. Você acaba virando É isso aí. muralista. É isso Mas é aí. isso. Rogério, Tem alguma pergunta? agradeço muito, agradeço a sua esposa também. Assim, é uma live que agrega muito para todo mundo que está assistindo, tanto atleta como amador. Trouxeram Sim. muito conhecimento, né? E como que faz com que as pessoas entrem em contato com vocês?
o Vamos e-mail, lá. o Instagram, como que as pessoas conseguem entrar em contato? Depois eu coloco, eu peço uma gentileza, tanto o contato da sua esposa e o seu, Sim, para que as pessoas entrem em contato, que eu vou lá e coloco no vídeo lá do YouTube, tá para entrar em bom. contato com vocês. Vamos lá. Fala o teu Instagram. O Vou começar. meu Instagram é Edjane, é EDI, porque as pessoas têm mania de colocar Edjane sem o I. Edjane Ultramaratonista. @Ediane É, Ultramaratonista, né? @Edjane Ultramaratonista. Legal. O E o meu seu, Rogério? é rogeriofernando.pegada. Esse é arroba, né? Esse é meu Instagram. No canal, você pode colocar Rogério Fernando Pegada Corridas e Trilhas no YouTube que vai aparecer. Ou se você só colocar Pegada Corridas e Trilhas, porque assim, como tem muito vídeo Pegada Corridas e Trilhas, o YouTube ele faz aquele mecanismo de busca, ele acha. Então, se você colocar Rogério Fernando Pegada Corridas e Trilhas, ele vai cair no canal. E se você apenas colocar Pegada Corridas e Trilhas, também vai cair no canal. O meu e-mail da assessoria é rogeriofernandopersonal@hotmail.com, tá? Então, assim, se alguém tiver interessado em querer fazer um treinamento online, manda um e-mail ou no direct mesmo pelo Instagram também, a gente é acessível. É aquilo que eu falei, eu respondo a todo mundo, já E passei você, Rogério, orientações. provavelmente as pessoas vão perguntar isso. Você faz planilha personalizadas para cada tipo de pessoa, para cada tipo de objetivo? Sim, faço. Trabalho também com esse trabalho também, é uma planilha personalizada. É claro que eu vou, assim, eu não vendo planilhas, tá prontas. Eu tenho planilhas pequenas para pequenos treinos, mas é o legal da personalizada porque aí você faz uma anamnese, você tem que entender aquilo que a gente estava falando, né? Até se a pessoa tem um problema de pressão alta e tudo mais, para saber a planilha que você vai montar para a pessoa, né? Porque senão eu vou estar vendendo planilha. Aí a ideia não é essa, né? Sabe, a ideia Entendi. é trabalhar com saúde. Tá bom? Então, assim, mas eu faço planilhas personalizadas. Aí a gente vai mandar um questionário de uma anamnese para poder entender um pouco mais a pessoa e saber os objetivos dela para saber, para poder chegar, né, num resultado legal, numa planilha para ela poder treinar. Agradeço muito, Edjane, Rogério, aí pela participação de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos fazer mais lives aí, Tá? para ter mais explicações aí com as pessoas em questões de prova e também em questão aí, tanto a parte psicológica, que eu acho que é uma Legal. parte fundamental, né, para Sim. um atleta, tanto atleta como atleta amador. Parece que Uhum. a parte psicológica só funciona com atleta de ponta, não funciona para todo Não. mundo. Todo Até mundo o que tem que está utilizar começando isso. também, né, Ricardo? É, Inclusive com Sim, aquele que está começando, né? sem dúvida, sem dúvida. Principalmente, né? Se preparar para isso, né? É que Psicologicamente. puxar ele para dentro do guarda-chuva e ensinar direitinho, porque para que ele isso. não venha se frustrar também, não tenha lesão e tudo mais. Uhum. Sim, sim, sim. Verdade. Agradeço muito a participação de vocês. Rogério, eu vou disponibilizar para você o vídeo inteiro também, tá? Assim que Tá, terminar aqui, eu já passo o link, você já faz o download, e aí você pode fazer as suas edições, fica à vontade, sim. que o vídeo é seu também, tá bom? Ah, legal. Aí Agradeço eu jogo muito no a canal participação de também. Vou vocês. jogar no canal. Tá ótimo, então. Agradeço Obrigado. muito. Eu que agradeço. Agradeço a todos aí. Obrigada. Uma boa noite, bom descanso para Boa todos e noite. não deixe de fazer o fortalecimento muscular, gente. Não se É esqueçam isso disso, tá aí. bom? Grande Muito beijo no coração e na obrigado. mente. Um Beijo. Obrigado, abraço. Tchau, até mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Eu acho que foi bem legal hoje a live. Até eu tinha algumas dúvidas aí sobre algum tipo de conduta. Eu acho que o Rogério esclareceu muito bem, de uma maneira fácil, a esposa dele também. E eu não sei, eu me senti muito bem eles falando e dá vontade até de me consultar com eles, viu? Porque é bem legal mesmo esse tipo de conversa com profissionais da área. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de vocês e desejo para vocês aí uma ótima semana aí, esse finalzinho de semana, que eu praticamente amanhã já é quinta-feira, né? Então, eu não sei se amanhã ainda nós vamos ter live, tem que verificar ainda com o SUS, mas agradeço a participação de vocês. Até mais. Um grande abraço para vocês. Até logo.